Opa, estamos agora ao vivo, oficialmente aqui pelo Insta. Bom, seguinte, alguém aqui já deve ter visto, né, que a gente ia ter essa live de sexta. Qual é o propósito dessa live de sexta? Na verdade, é uma coisa quase mais para mim do que para outras pessoas e a ideia é meio que documentar, né, o que tem acontecido durante a semana, né? Então, é uma coisa de documentação e vários dos insights aqui que eu vou compartilhando para ajudar talvez alguns insights aí no dia a dia, né? No dia a dia de quem trabalha aí na mesma área e tal. Marina entrou na área aí, Marina lá do Pará, pessoal do Espaço Livre Amendoeira, Pietro Oliveira, legal, galera, seja todo mundo bem-vindo aí. Então, o propósito dessa live é falar um pouco aí do que a gente tem feito, né, do que tem acontecido durante essa semana, né, e compartilhar um pouco do que eu venho fazendo e, de certa forma, isso aí pode ajudar o pessoal. Karina aí também entrando, Suzana, beleza, vamos entrando aí, galera, vai compartilhando com o pessoal que a gente está nessa live aí. Bom, o seguinte, então, para começar a história toda, eu vou começar falando sobre o que eu faço durante a minha semana, né? E que, querendo ou não, algumas coisas aqui que eu venho fazendo, só acaba tendo muitas coisas e pequenas situações que eu não dá para compartilhar num post, até no curso online. Karina me conheceu em São Bernardo, lá na SEBAC, né? Cara, evento maravilhoso. Bom te ver aqui, Karina. Bom, então, o que eu faço aí no meu dia a dia, né? Nas segundas-feiras, eu dou aula numa escola rural, né? Alguns já devem ter visto eu falando. Tem uma live, né, que é onde eu falo um pouco sobre isso, né? Quem quiser entrar lá no meu perfil e ver, né, o que tem acontecido nessa escola rural. Eu e um outro professor, o professor Rodrigo, né, que é o fundador da MetaMaker, fundador do MetaCircuits também. A gente vem realizando esse trabalho na escola pública, em parceria com a R2 Produções, que ela a R2 Produções que tem patrocinado aí essa estrutura de como montar um espaço maker aí numa escola pública. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Fala, Alessandra, minha irmã querida aí que mora no Sul. Thiago Nash, Nashinho tá perto de casar aí. Fala, Nash, beleza? Gente, então é o seguinte, e beleza, então isso acontece na segunda-feira. A gente está indo nas segundas-feiras na escola pública, lá no núcleo rural Aspalha, que fica numa região depois do Varjão, né? Ou seja, para quem não é de Brasília, essa é uma área bem longe da área central, né? Atende alunos do Paranoá Parque, Itapuã. Então, uma galera de uma classe mais baixa, né? Enfim. Além disso, aí na terça-feira, eu dou aulas de robótica na Escola Americana de Brasília. E aí, só sobre essas duas situações, a gente já pode conversar várias coisas, né? Porque a Escola Americana de Brasília é uma escola bilíngue, uma escola internacional, ou seja, ali a gente tem várias pessoas que... cara, filho de embaixador, filho de diplomata, filho de político, de grandes empresários. Então, assim, seria a classe a mais, né? Então, acaba que eu tô tendo até a honra, né, a alegria de viver esses dois mundos, né? Qual a diferença entre um espaço maker, construir um espaço maker numa escola pública e qual a diferença numa escola particular, como é que as coisas estão sendo vistas nesses dois universos. Além disso, nas terças à noite, é uma das aulas ao vivo do curso online de Arduino, né, o Arduino do Bloco ao Código, onde basicamente, né, nós temos professores, pais ou qualquer pessoa entusiasta e querendo entender mais sobre Arduino e aprendizagem criativa. Né? As aulas da terça são as aulas de aprendizagem criativa. E aí a gente tem essas conversas, esses insights. Nesse ano está acontecendo algo muito, muito interessante nessa turma 3, que não aconteceu em uma das outras turmas. Nós temos alunos de fora do país, né? Então, 2 alunos, na verdade, professores, são professores em escolas lá em Portugal, e é muito interessante também ver como é que as coisas funcionam, né, em Portugal, quais são as diferenças com o Brasil, quais são as dificuldades, os desafios. Então, também tem muito pano para manga aí. Bom, só basicamente sobre isso já dá para a gente falar sobre vários insights. Voltando, né, sobre a segunda-feira, na Escola Rural Aspalha, a gente tem trabalhado
né, nessa construção do espaço maker. E quem já conversou comigo um bom tempo sabe que eu defendo muito a ideia de que um espaço maker ele não precisa de grandes recursos, né? Então, quando a gente pensa em espaço maker, a gente pensa em impressora 3D, cortadora laser, né? Equipamentos caros, equipamentos bacanas, né? Mas equipamentos muito caros. E aí a gente fica naquela ideia, poxa, é muito difícil implementar isso numa sala de aula, é muito caro, então, poxa, a escola pública vai ser a última ali que vai ter esse privilégio, né? Porque é muito custoso. E sim, existe essa dificuldade. Quando nós fomos solicitados lá pela R2 Produções para montar esse espaço maker na escola, tanto eu como o Rodrigo, a gente foi muito enfático com a ideia de que não precisava de grandes equipamentos. O mais importante é a mentalidade dessa situação mão na massa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você já trabalha com uma perspectiva onde o aluno cria as próprias coisas, né, onde você incentiva ele a ter esse espírito investigativo, criar algo que faça sentido para ele, que ele se sinta mais protagonista, isso já é o suficiente. Então, falando em meios práticos, o que a gente sugeriu para eles? Olha, para a gente trabalhar de uma forma bacana, a gente trabalhou com metacircuitos, né, os metacircuitos que foi desenvolvido pela MetaMaker, que é um equipamento excelente para trabalhar com eletrônica e sucata, e a gente pedimos computadores, né, então para trabalhar com Scratch. Ai, gente, estou com vontade de espirrar aqui. Então, computadores para trabalhar a parte de programação, então, querendo ou não, essa é uma parte essencial. E o Arduino, né? O Arduino, que é aquela plaquinha azul onde você pode criar protótipos de eletrônica, de robótica. E aí é o primeiro pulo do gato com relação a aulas de robótica, né? Então, quando a gente pensa em kit de robótica, parece algo muito caro, algo muito fora do comum. E quando a gente vê que quando vê um Arduino, por exemplo, o kit que a gente comprou lá foi R$155, né? E com muitos elementos, né? Ultrassom, motores e tudo mais. Poxa, R$155 é basicamente o preço que a gente paga, sei lá, mais barato que a blusa oficial do seu time, né? Sei lá, do Flamengo, do Corinthians, do Brasil, enfim. Então, com um elemento simples como esse, você já consegue trabalhar com robótica em sala de aula, né? Então, a primeira coisa que a gente vai desmistificar nesse ponto é isso. Nessa semana, nós já estamos trabalhando as aulas de Arduino lá na escola, né? Então, a gente trabalhou com Scratch, trabalhando em linguagem de programação e tal, e agora eles estão trabalhando com Arduino, ou seja, eles estão interagindo, né? Fazendo a programação no computador e interagindo com o ambiente. Quando eu faço workshops de Arduino com professores e tudo mais, o que eu costumo fazer? Eu explico, né, fundamentos básicos do Arduino, tipo, o que é a plaquinha, quais são as entradas. Vou até pegar um Arduino aqui que vai ficar mais fácil de compreender. Então, eu estou com um Arduino aqui, tá cheio de... Então, a gente tem aqui um Arduino, né? Essa plaquinha azul. Aí eu explico sobre, sei lá, os pinos, né? Que são essas entradas, as portas digitais, a parte aqui da energia, que é o power, né? Então, eu explico basicamente isso. Explico onde que cada um deles significa, que tipo de resposta você pode ter num pino como esse, que você pode controlar um LED, pode controlar um motor, pode fazer várias coisas. Mas toda essa questão da montagem da eletricidade, ela tem uma curva de aprendizagem, ela é meio difícil, meio chata de realizar. Então, esse primeiro momento, a primeira hora, é muito difícil, você tem que revisar conceito de eletricidade, tem que dar fundamento básico de programação. Mas depois que você incentiva a pessoa a acender o primeiro LED, depois acende, sei lá, o segundo LED, eu já deixo assim, já falo, ó, tem um monte de sucata aqui, papelão, garrafa e, sei lá, caixa de ovo, enfim, várias sucatas, papelão não, palito de picolé, palito de churrasco, e fala assim, ó, vocês têm 1h30 para desenvolver um projeto para apresentar para a turma. Então, é uma imersão que dura 2h30, 3 horas, e é muito legal, né, como vocês podem ver que tem algumas coisas salvas nos stories, né, que a pessoa em 1h30, 2 horas já consegue desenvolver carros legais, coisas legais, né? Então, lá na Aspalha, por exemplo, quando a gente fez, na Escola Aspalha, na escola pública, quando fizemos treinamento com os professores, vários deles que nunca tinham trabalhado com Arduino, até com programação, fez, sei lá, um carro de polícia com caixa de papelão e aí os LEDzinhos ficavam tocando. Aí a outra fez um robozinho interativo onde o olhinho brilhava e piscava. Então, você já consegue instigar esse processo criativo, é uma atividade fantástica. Com os alunos, a gente tem uma dificuldade. Por quê? Porque são 20 alunos trabalhando ali ao mesmo tempo. Então, querendo ou não, essa estrutura a gente tem que trabalhar o mínimo ali com essa questão de
poxa, todo mundo no mesmo ritmo e tudo mais. Então, para você trabalhar esses fundamentos básicos, tem esse desafio de ter muitas crianças e, querendo ou não, várias delas não estão, ainda estão aprendendo sobre esse conteúdo. E aí é muito desafiador, porque, né, fazer eles prestar atenção e tudo mais. Então, por exemplo, uma coisa como acender um LED, que uma turma de 8 pessoas, ou uma turma de adultos e tudo mais, você demora, sei lá, meia hora, 40 minutos. Para a turma lá demorou uma aula inteira. Uma aula inteira dura 1 hora e meia, né? Então, tem esse desafio aí. E aí um outro desafio também, que, pô, a gente está lidando com criança pequena, a sala é pequena também, e então essa coisa de deixar um monte de sucata para eles mexerem, tipo assim, cortar papelão, ia ficar uma bagunça na sala, e acho que não teria recursos suficientes para isso. O que a gente fez para resolver esse problema? Eu cortei pequenos pedaços de papelão, né? E a ideia era eles aprenderem como é que acende um LED, não sei o que e tal. Eles aprenderam sobre isso, como acende um LED, acende 2 LEDs. E aí eu mostrei com um cabo macho e fêmea, né? Então você consegue mostrar ali que você consegue encaixar um LED dentro do papelão e a partir desse cabo você consegue conectar no Arduino. E aí você consegue criar coisas mais interativas. Então foi uma forma simplificada, né, de mostrar para eles essa primeira etapa, né, de como sair do mundo físico, né, de como sair do mundo apenas lá da plaquinha azul, e eles começarem a criar as próprias coisas, né, criar, sei lá, um boneco interativo, criar o que eles quiserem, né, que é a parte que começa a ficar legal. Então, rolou, né, eles estão pegando a mãe, então, a ideia é realmente eles começarem a ver coisas do dia a dia deles, falar, poxa, eu podia colocar essa luz, esse LEDzinho, fazer uma coisa lá em casa, eu poderia consertar o meu carrinho, eu poderia fazer várias coisas assim. Então, quando começa a virar essa chave, é quando as coisas começam a ficar realmente legais, né? Então, essa é a realidade, né, da escola pública. A gente entra em sala com 20 alunos, 20 alunos é muito aluno, para quando você fala de ensinar coisas de robótica, programação. Se eu fosse falar em um número ideal, eu falaria em 12, né? É muito difícil também você estar sozinho em sala. Então, por exemplo, quando eu estou em sala com o Rodrigo, por exemplo, tem várias situações. Enquanto eu estou explicando, ele já está ali ao redor ajudando um aluno que está num ritmo diferente e tudo mais. Então, ter o Rodrigo ali, por exemplo, para ajudar nesse processo é muito importante. Beleza, então isso foi o que aconteceu lá na Escola Rural Aspalha. Na terça-feira eu estou trabalhando numa escola americana, como eu falei para vocês, uma realidade completamente diferente, né? Então, uma escola classe A e tudo mais. O que aconteceu na escola americana esse ano? Eles montaram um espaço maker maravilhoso, né, cara? Várias impressoras 3D, um espaço lindo, equipamentos novos, várias ferramentas novas e tudo mais. E assim, isso é legal, mas eu sempre tenho um receio com relação a isso, né? Como eu falei antes, né, a questão de montar um espaço maker não se trata apenas de, vou comprar um monte de equipamento e a mágica vai acontecer. É só a gente imaginar o que aconteceu nos anos 90, né? Quando falaram, computador vai revolucionar a educação e tudo mais. As escolas compram um monte de computador, tem um laboratório de informática, e na vida real o que acontece? Ninguém usa aqueles computadores, aquela sala fica perdida, ninguém faz nada. E aí depois fala, esse negócio de computador nem serve para nada, nem fez tanta diferença assim. E eu realmente tenho um temor real de que isso aconteça com o movimento maker. De você comprar uma impressora 3D achando que isso vai revolucionar a educação e não vai. A primeira coisa também que eu percebi, né, tem os assistentes lá e tudo mais. O que eu faço lá exatamente? Eu dou aula nos clubes de aulas extras, né? Então, os alunos ficam lá até as 3 horas da tarde. Depois dessas aulas, eles podem ir para clubes de diversas atividades. Então, eles podem fazer aulas de, sei lá, futebol, teatro não, mas pintura, cheerleader, né, que é líder de torcida e tal, e uma dessas aulas é robótica. Então, eles não pagam um preço extra para isso, só faz quem quer, né? Eu já dou aula lá há uns 3 anos. Também uma coisa que é diferente lá, então assim, só de ter o aluno quem quer, isso já dá um filtro bacana. Outra coisa que faz diferença também que acontece lá, mas por ser um clube, né, por ser um clube extra, muitas vezes não é um lugar que está sendo focado, né? Então, basicamente, eu chego lá, dou minha aula e vou embora, né? Então, a escola não está super atenta, tipo, nossa, nós temos robótica e tudo mais. Acaba sendo um espaço mais lúdico mesmo, né? Não é um espaço onde os alunos vão aprender e tarará e tal. E, bom,
Aí lá também é diferente, porque lá eu trabalho com kits do Lego. O Lego Mindstorms, o kit EV3. Quando eu cheguei na escola, aí falando de novo desse temor, né? Quando eu fui contratado pela escola para trabalhar lá com o Lego, basicamente lá quem é da área vai entender isso e vai dar uma tremida quando perceber isso. Tinha 4 caixas de Lego E3, que é o Lego mais novo, e umas 5 de NXT, que é a penúltima geração. Então tinham 9 kits, cara, jogado, esquecido ali. E basicamente um dos meus desafios foi organizar essa caixa e ver o que dava para ser usado. Então, né, a gente vê várias escolas querendo trabalhar com kit de robótica e lá estava esquecido e parado. E não é uma coisa incomum de acontecer isso nas escolas, né? Principalmente escolas particulares e que entram na pilha da robótica, mas acabam não usando aquilo. É só para vocês terem uma ideia, um kit desse, do Lego Mindstorms, desse Lego EV3, custa em torno de R$2.500 um kit novo. Né? Então é um kit caro, né? Muito mais custoso que o Arduino, né? Eu falei que o Arduino custa, sei lá, você consegue kits por R$150 e você tem R$2.500 para trabalhar com o Lego. Para trabalhar com qualidade, cara, você faz com um grupo de 3, no máximo 4 pessoas. Acho que 3 é o número ideal. 2 também é um número bom, mas não mais do que 4, com certeza. Então, para você trabalhar aula de robótica, tem que ter uns 4 ou 5 kits. Um dos desafios que eu vivencio lá, uma coisa que também é curiosa, você ter vários alunos de várias nacionalidades, né? Então, só nessa turma eu tenho 2 alunos alemães, 2 alunas americanas, um aluno canadense, e basicamente isso. Então, é em torno de 50%, 60% de brasileiros e outros alunos gringos, né? Então, a gente tive aluno de Israel, a gente tive aluno da França, porque acaba que é o porto seguro para o pessoal da embaixada, né? É um espaço em que eles sentem que é melhor para os filhos deles estudarem não só pela qualidade, mas pela realidade, né, que cada um deles está vivenciando ali. Então, é bem interessante esse choque de cultura e tudo mais, é uma experiência gratificante, né? E lá, então, trabalha com Lego. Confesso também que eu não sou muito fã do Lego. Eu acho que traz uma estrutura mais engessada. Eu tenho mais dificuldade de, tipo assim, você não é tão fácil misturar com papelão, garrafa PET, né? Eu acho que quando você pode trabalhar com isso, o Arduino ele permite esse trabalho melhor. Então, não é um kit que me traz muito conforto. Mas eles gostam muito, até porque vários dos alunos nessa realidade da escola americana já brincam com Lego, né? Então, montar Lego para eles é muito natural, né? Montar Lego, montar robozinho, não montar robozinho, né? Montar coisas estáticas para eles é muito natural. Então, também não é surpreendente eles montarem coisas que eu não conseguiria. Várias vezes, assim, eu dou desafio para eles, monta isso aí. Às vezes eu não sei como montar e eles conseguem montar e é bem legal e tudo mais. Um dos desafios que eu tenho vivenciado lá eu tenho 12 alunos e eu estava trabalhando sozinho. Então, uma turma bem menor, né, com bem menos alunos, deixava basicamente as tarefas bem estabelecidas para eles. Vocês têm que montar o robô, depois fazer ele andar ao redor da mesa, depois usar o sensor de cor, enfim, fazendo cada grupo uma determinada atividade e quando terminava a atividade eu passava uma outra, um desafio seguinte. O que era muito complicado nessa situação era o fato de eu precisar, vamos supor, eu estava ali falando com um grupo como fazia algum trabalho. E aí outro grupo chamava, ou então, e se você, trabalhando com aluno de 8, 9 anos, você não atende rapidamente, ou não está muito de olho, ele se distrai muito rápido. Então, se você não tem uma tarefa que engaje eles se distraem rápido. Então, quando você fica focado num grupo, aí o outro grupo já começa tá com uma dúvida, mas depois já desiste e já começa a atrapalhar os outros grupos. E então, o que me ajudou muito foi ter também uma pessoa assistente, né? Uma pessoa que nem precisava dominar muito o conteúdo de robótica, mas eu falo assim, eu falava com o pessoal lá, não, vai acompanhando e tudo mais. Dependendo do desafio, você fala, faz isso, faz aquilo, já vai falando no próximo passo. É legal também que, como os alunos estão aprendendo, o próprio professor assistente vai aprendendo no processo também, e quanto mais tecnicamente ele aprender sobre estruturas de programação, tal, melhor ainda para ajudar. E isso realmente fez uma diferença absurda, né? Ter essa pessoa acompanhando e tudo mais, tendo esses desafios constantes, e então tem sido muito disso. Coisas que eu percebo, né, de semelhanças com relação a dar aula numa escola internacional e semelhanças com trabalhar numa escola pública.
Fala, Anderson. Anderson do Orange Maker na área, Vanessa na área também. Beleza? O... Mesmo a gente falando assim, vamos falar primeiro, né, de uma escola internacional como uma escola americana, e até por não ter uma cultura de tecnologia muito forte, aqueles alunos de 8, 9 anos, quando tem o primeiro contato ali, eles vão ver o primeiro Lego, eles, legal. E aí você fala, assim que você faz para acionar um motor, blá, blá, blá. Quando eles dão o play para fazer o primeiro programa, é muito legal você ver a surpresa deles. Tipo assim, nossa, funciona e tal. Então, aqueles meninos que já mexiam com Lego, né? Nunca mexeram com esse Lego especial onde ele podia, né, trazer movimento, trazer vida para ele. Então, é muito legal isso, mesmo sendo meninos assim com muito poder aquisitivo, essa estrutura, né, de criar as próprias coisas, né, de criar o próprio brinquedo já é diferente. Então, isso já é... Ai, gente, tô com vontade de espirrar e não consigo. E aí, pô, na escola pública, mais ainda essa situação, né? Então, os meninos, vários deles, estão no seu primeiro contato com o computador e tudo mais. Então, é um deslumbre absurdo, uma coisa que até hoje me surpreende muito lá na escola pública, é a seguinte: a gente tem um espaço muito pequeno no nosso laboratório para trabalhar com os computadores. Então, a gente basicamente fala para os alunos assim, olha só, vocês vão lá na sala e vão buscar os computadores para trabalhar na sala de aula de vocês. E é uma distância, cara, se é 10 metros é muito, é tipo 2 portas de diferença. Mas eles trabalham em dupla e, assim, uma coisa que chega quase a dar briga, né? É diferenciar quem vai pegar o computador, quem não vai. Então, a questão deles irem na sala, pegar o computador e falar assim, não, é minha vez de pegar o computador, não sei o quê. E aí vai lá, um pega o computador, aí na volta o outro tem que levar, porque se o outro não levar, dá briga. Então, assim, a gente nem tá falando de movimento maker, a gente nem tá falando de ensinar programação. Cara, é simplesmente dar responsabilidade para o aluno. Você é o responsável pelo computador. E para ele, isso é o mundo, né? Para ele é tipo, nossa, uau, que honra, e não sei o quê. E aos poucos você vai trazendo para esse aluno aí a responsabilidade, né, do próprio equipamento. Então, tem esse primeiro deslumbre. Uma diferença clara também com relação aos alunos que já, né, de uma escola mais privilegiada, é que vários deles têm um problema até de coordenação motora. Então, a digitação é mais lenta, todo esse processo é mais lento, tem melhorado muito, porque cada vez mais eles vão se afinizando com isso. Mas eu posso dizer que o encantamento é igual, né? E aí o ponto que eu queria chegar aqui é que eu tenho uma teoria que a robótica ela veio muito para nivelar a educação. Como assim nivelar a educação? Às vezes a gente pensa assim, poxa, uma pessoa de escola particular, ela está muito melhor preparada para os desafios do futuro e tudo mais. Só que se a gente para pensar em boa parte das escolas, qual é o grande objetivo delas? O grande objetivo dessa escola é passar no vestibular, né? Tipo assim, a métrica de sucesso para essa escola é passar no vestibular. Então, assim, se eu tive, cara, 100 alunos passando na UNB, na USP, na Unicamp, e sendo que, sei lá, 10 deles passaram para medicina, pô, essa escola é fantástica. O que acontece? Cada vez mais, eu também gosto muito de falar sobre isso, a questão de ter um diploma não é cada vez menos um diferencial. A não ser que você vai fazer uma coisa que exija, sei lá, uma carteirinha, por exemplo, advogado. Pô, você não pode aprender só no YouTube ser advogado. Você tem que fazer uma faculdade e tudo mais, tirar o AB e ser certificado para trabalhar como um advogado. Um médico. O cara tem que ser certificado para isso, então fazer uma faculdade e tudo mais. Mas quando a gente vê estatísticas, né, estatísticas como do Fórum Econômico Mundial, que fala que 65% das profissões dos próximos 10 anos ainda nem existem, né? Você usar como métrica passar no vestibular, por exemplo, é muito complicado. Então, se você pega escolas de elite, por exemplo, o que elas estão fazendo? Eu quero que esse menino aprenda a armazenar informação e resolver provas de vestibular. Só que isso talvez não seja o grande diferencial, né? E eu falo muito por mim. Eu formei numa universidade pública, em engenharia e tudo mais, e fiquei 3 anos desempregado, né? Então, porque tinha essa dificuldade de encontrar espaço no mercado de trabalho e até mesmo diferenciar os desafios da vida real, né? Com relação ao que a gente aprende em escola, que é basicamente fazer prova. E boas partes das escolas particulares estão preocupadas em resolver provas, né? E, enfim, aí tem vários motivos para isso, né? Às vezes eles
é muito mais difícil para uma escola particular mudar e trazer uma proposta diferente. Porque imagina só, vamos supor que ele, não, eu quero trazer essa coisa de ensino mão na massa, movimento maker e tudo mais. E o pai que está pagando aquela escola, ele vê aquilo como bonitinho, como legal, mas o que ele quer mesmo é que o filho dele passe no vestibular, porque para ele aquilo é a sensação de, pô, o futuro do meu filho depende disso. Então a escola particular tem mais dificuldade de inovar. Foi uma coisa que eu pensei que é muito contraintuitiva, né? Você fala assim, pô, a melhor opção é uma escola particular, não necessariamente, porque a escola particular tem mais resistência de mudar. E existem diversos âmbitos em escolas públicas, de novo, não estou falando que é uma regra, mas é muito mais fácil para uma escola pública inovar. Porque... Ai, tinha um tempão que estava querendo dar esse espirro. Então, para uma escola pública, como ela, entre aspas, já está toda ferrada, quando você vem com uma proposta diferente, eles já vão topando. Não, tudo bem, né? Vamos fazer essa coisa diferente. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas que querem fazer escolas públicas que estão fazendo coisas diferentes, né? Então, é esse ponto de abrir a mente. Uma coisa também que acontece muito nas escolas particulares, né? Por exemplo, quando eu fui na escola americana, e aí comecei a conversar com um assistente lá, o cara super gente boa, um neozelandês muito legal, muito disposto, muito disposto a aprender. E aí eles estavam lá com as placas de Arduino, eu falei, pô, você sabe mexer com Arduino? Ele, não sei e tal. E vi também que a pessoa responsável não sabia, então eles compraram um monte de Arduino, mas não sabia como mexer. Eu cheguei lá mais cedo, alguns dias, comecei a ensinar para ele, ele ficou surpreso como era fácil, né? E caramba, não sabia que era tão fácil. Poxa, que legal, não sei o quê. Então, comprou um monte de equipamento e não sabia como fazer. O Anderson do Orange Maker está perguntando aqui, como engajar professores e alunos sem uma apostila bonita? Cara, pois é um grande desafio, né? Porque é isso, às vezes as pessoas compram muito o livro pela capa, né? A capa que ajuda, né? Realmente, uma apostila bonita ajuda. Bom, eu não sei ainda porque eu nunca consegui... O que acontece? Acho que você engaja alunos com resultado. Então, por exemplo, como é que eu faço nos meus workshops e quando eu dou aula para os meninos? Vamos supor, vou dar aula de Arduino. Se eu explicar que eu mostrei o Arduino é uma placa azul que você pode fazer protótipo de eletrônica e automação, a pessoa ela não consegue visualizar o que o Arduino é capaz de fazer. E quando ela vê geralmente quando as pessoas mostram vídeos de exemplos do Arduino, por exemplo, estou só focando no Arduino, mas isso a gente pode pegar para várias coisas, né? Mas quando eu pego o exemplo do Arduino, por exemplo, a pessoa pega uns projetos mirabolantes de Arduino, tipo, uma mão que você controla à distância, uma casa super automatizada e tal, que são projetos incríveis que você consegue fazer com o Arduino. Só que a verdade é que, se você trabalhar 1 mês, 6 meses com o Arduino, com essa pessoa, usando esse tipo de conteúdo, cara, é muito fora da realidade, ela não vai conseguir fazer aquilo. É legal para você mostrar que existe essa possibilidade. O que eu faço? Hoje eu já tenho uma espécie de biblioteca, né, de projetos que é possível fazer. Inclusive, várias dessas, né, eu sempre divulgo aqui no feed do Instagram, então depois se você quiser dar uma olhada nos feeds do Instagram, eu compartilho vários deles. São coisas simples, tipo, uma cancela automatizada. Então tem um servomotor, o servomotor não é difícil de você programar, né? Em umas 2, 3 aulas dá para mostrar como programar o servomotor. E aí a pessoa monta um estacionamento, seja lá com papelão, com caixa, sei lá, e coloca um canudinho, um palito de picolé, e aí você pode automatizar o momento que o seu carrinho vai entrar no estacionamento. Ou então, exatamente, um bonequinho, né? Você coloca os LEDzinhos, então já consegue customizar seu próprio boneco. Então, eu mostro um exemplo de vários projetos que a pessoa consegue fazer. Então, isso inspira, né? E aí, quando você chega... E duas coisas, né? Isso eu faço muito workshop de professores e dá muito certo. Então, eu explico isso, e aí o primeiro passo é ele fazer as primeiras coisas mesmo, entender a eletrônica, acender um LED. Então, assim, quando uma pessoa que nunca programou acende um LED, ela tipo, cara, que incrível, acende um LED. Pô, eu lembro que o professor Classic falava muito, né? Agora eu posso ir para a NASA, né? A sensação que ele teve quando ele acendeu um LED. Aí quando você mostra que você pode acender 2 LEDs, depois você mostra como integrar isso com um papelão, usando ali o cabo macho-fêmea, aí você joga o desafio. Você tem que fazer um projeto que tem que apresentar. Então, a pessoa tem que se engajar nessa história. Então, ela começa às vezes sem ideia, e às vezes eu até falo, você lembra tal projeto do vídeo? Tenta fazer igual.
E não tem problema fazer igual, porque quando ela começa a fazer o projeto por conta própria, ela começa a ter outras ideias. Então, ela ia começar a fazer, sei lá, o carro, a ambulância. Aí viu que não deu certo, aí ela foi fazer uma outra coisa. E aí, quando ela cria o seu próprio projeto, e agora é o ponto que eu acho que eu estou respondendo a sua pergunta, Anderson, quando ela percebe que ela é capaz de criar algo, né, e não tinha noção de programação e nem nada, ela comprou a briga. Ela engajou, ela falou, cara, eu posso, eu consigo, eu quero usar essa ferramenta. Né? Então, é lógico que isso num processo de venda, de mostrar um produto é mais difícil, mas você mostrando pela experiência o que ela é capaz de fazer, seja, de novo, né, mostrando vídeo do que é possível fazer, ou então relatos, né, tanto de professores como de alunos, e talvez a estratégia matadora, quando ela vivencia aquilo. Né? Quando ela vivencia aquilo, ela fala, cara, não tem para onde correr. Então, isso é mais poderoso que a apostila bonita. Não tirando o mérito da apostila bonita. O meu receio com a apostila seria o seguinte, eu bato muito nessa tecla também, eu não trabalho com tecnologia com o propósito de, eu quero que meu grande objetivo é que eles aprendam sobre robótica e programação. Né? O grande objetivo é porque é isso e está surgindo cada vez mais esse tipo de coisa e tal. Então, meu grande objetivo não é esse. Né? Meu grande objetivo é criatividade. De novo, né? Porque está tendo cada vez mais profissões que a gente não é capaz de prever e a criatividade, ela permite que a gente mude perante essas mudanças exponenciais, essas mudanças que a gente não é capaz de prever. Porque a gente pode falar, programação, ser programador é a profissão do futuro. E depois surge uma outra coisa que a gente não tem nem ideia. Né? Então, é a pessoa saber se readaptar e reaprender nessa jornada. Então, o grande objetivo é criatividade. Quando a gente fala em apostila, existe um receio muito grande porque a apostila, pelo menos o desenho de apostilas clássicas, é o quê? Cara, como montar tal coisa. Então, como montar o jacaré com robótica. Cara, se todo mundo tem o mesmo resultado, não foi uma atividade criativa. Então, olha só. Se você está numa sala de aula ensinando sobre programação e robótica, ao final dessa aula, ao final da jornada de 1 mês, de 2 meses, todas as pessoas tiveram o mesmo projeto, você pode estar ensinando sobre robótica, você pode estar ensinando sobre programação, mas definitivamente você não está ensinando sobre criatividade. A criatividade vai trazer o quê? Variação. Então, vamos dizer assim, o número que você pode mensurar a criatividade é pela variação de projetos. Se a gente é diferente, para mim é muito mais interessante, sei lá, fazer o tal do carrinho de ambulância. Para outra, é fazer o jarro com flores iluminadas de origami. Sei lá, é diferente. Então, a pessoa vai se expressar através da programação. Então, nesse ponto, aí é fantástico. Então, talvez, o que seria o ideal para uma apostila? É trazer ideias, insights. Né? Então, assim, é assim que você acende um LED, é assim que você faz não sei o quê. Você pode até dar repertório. É possível fazer isso, isso, isso e isso. Faz uma parada. E aí você tem resultados diferentes. Então, a apostila é bom, né? Vários dos meus alunos do curso online pedem, né? Tipo assim, poxa, Luan, uma aula só em vídeo não me ajuda tanto, né? Se você tiver ali, poxa, como montar na protoboard os LEDs, ou não sei o quê, beleza. Né? E aí isso ajuda ele, né? Esse primeiro passo, esse passo inicial, para depois ele expandir e fazer os próprios projetos. Pois é, né? Robótica sem criatividade não está alinhado com a BNCC, né? BNCC, na verdade, veio muito como uma aliada, né? Da gente nesses novos projetos de implementação. Na verdade, o desafio, a BNCC é bacana, o difícil é mostrar como implementar, né? Então, na verdade, acho que a criatividade é o ponto-chave, né? A robótica é só uma ferramenta boa, uma ferramenta poderosa, mas uma ferramenta, né? Então, ela não pode ser o fim. Eu acho que esse é o grande ponto. A robótica não pode ser o fim. A robótica é um meio. Do mesmo jeito que a gente... o ponto-chave. É que nem você pensar em ler e escrever. Por que a gente aprende a ler e escrever? É para todo mundo virar um escritor profissional? Né? Todo mundo vai escrever livro? Não. Eu aprendo a ler e escrever para usar no meu dia a dia e tudo mais, e para resolver tarefas simples. Com a robótica, a programação é a mesma coisa. Não é para todo mundo virar programador, mas todo mundo trabalha com tecnologia. Eu estou, nesse momento, conversando com vocês por causa de uma tecnologia. Né? Então, o ponto é que todo mundo hoje é usuário de tecnologia.
mas poucos são criadores de tecnologia. Então, o criar tecnologia leva para outro âmbito. Esse âmbito da criatividade, né, criador de tecnologia, e de entender as ferramentas que estão ao seu redor, né? E aí isso é muito poderoso. Uma coisa que é muito rica, né, quando a gente trabalha com esses projetos criativos, eu vejo isso muito quando eu trabalho com Arduino, eu vejo muitos nos cursos online, nos workshops, é que geralmente acaba que o meu público-alvo, as pessoas que acabam adquirindo meu curso são professoras, né? Professoras que de Fundamental 1, de Fundamental 2. E aí quando eu proponho, você pode fazer isso com servomotor, isso com LED, tarará, tarará, essas professoras já são muito criativas. Elas já sabem muito de papelão, elas já sabem muito de filtro, elas já sabem muito dessas coisas. E que eu não sou bom, e que eu não sei fazer. E aí, quando você mostra esse outro universo para elas, elas criam coisas inimagináveis. Inimagináveis. Então, assim, é realmente o juntar dois mundos, assim, que é fantástico. E é muito essa coisa da combinatividade, né? Ou seja, sozinho eu seria incapaz de fazer o que elas fazem. E sem o meu conhecimento, elas também não conseguiriam. Então, quando você junta esses dois universos, né? Dos universos que, a princípio, não conversavam, realmente o resultado é fantástico. Exatamente, Wander, obrigado aí. Realmente acho que a gente está em sincronia, no mesmo pensamento. Margarete está aí na área. Margarete, inclusive, foi uma das nossas alunas, né, do curso de Arduino, do curso de Scratch. E acho que é um exemplo vivo do que eu estava falando agora, né, do como você pode usar a criatividade para se expressar, né? Então, vou até usar o próprio exemplo da própria Margarete, e eu acho que eu já postei isso alguma vez no Instagram. Quando eu estava no projeto 1 do curso de Arduino, a gente falava muito sobre, cara, LEDs, né? Como você aciona um LED e tal. E geralmente a atividade clássica de um Arduino, né? O Hello World do Arduino, vamos fazer um semáforo. E é uma atividade também que eu passo no meu curso. Só que eu falo do semáforo, mas eu falo, gente, se vocês quiserem criar alguma outra coisa com LED, poxa, são muito bem-vindos. E a Margarete, por exemplo, ela fez todo um cenário com uma história de gatinhos, né? Então, e ela colocava os LEDs ali, tipo, nas graminhas e tudo mais. Então, ela usou o LED como cenário, né? Que também é uma coisa que eu nunca imaginaria. Então, é isso, né? Essa criação de repertório. E a gente entra no ciclo virtuoso, né? De quanto mais projetos diferentes você tem, mais você é capaz de inspirar as outras pessoas, né? E eu acho que esse é o grande propósito desse tipo de projeto. Grande Suelen, entrando na área aí, na nossa live. Então, acho que esses são os desafios, né? E de novo, né? Voltando àquela história lá do começo. A gente está nivelado porque quando se trata desse âmbito de criatividade, em que o sucesso da escola não é só resolução de provas, não é só ganhar nota no final do mês, né? Todo mundo está no mesmo barco, né? Você não precisa de muito dinheiro para isso, né? Precisa de vontade para você começar a desenvolver esses projetos, né? Então, aí sim, precisa de um computador, precisa de um Arduino, mas o custo não é difícil. Gente, eu tô há 2 meses trabalhando nessa escola pública, né? A gente foi chamado para dar aulas lá e, na verdade, não só por causa dessa escola, mas pelo que eu vejo, o grande desafio é a cultura da escola, né? Ou seja, os hábitos da escola, o que ela acredita. Então, desde a proatividade, né, do professor pensar em fazer algo diferente, algo que não só seguir aquele script. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito cansativo a vida dos professores, né? Mas às vezes a gente entra tanto no piloto automático, eu tenho que dar aula, eu tenho que dar o conteúdo, e esquece de fazer, né, aquela pergunta para o aluno, né? Poxa, para que isso vai de fato impactar no futuro dele, né? Como é que eu estou impactando aquele aluno? Será que está tendo significado aquilo que eu estou fazendo na vida dele? Então, é uma perguntinha importante, né? Quando você... E beleza, então, para sair desse primeiro ponto, de sair do piloto automático e fazer essas novas propostas, já é o universo, já é muito difícil, né? A gente vê, são poucas pessoas que já estão imaginando isso. E aí as pessoas que entram nesse universo e pensando, por exemplo, no âmbito da tecnologia, falam, tá, beleza, acho que isso é importante, acho que, por exemplo, a robótica e a programação são excelentes ferramentas para trabalhar o protagonismo. Como diabos eu faço isso? Pô, eu sou um professor formado em pedagogia, eu sou formado em biologia, em química, eu nunca mexi com tecnologia. Como é que eu faço isso? E aí dá medo, né? Dá medo. E a verdade é que existem cada vez ferramentas que simplificam esse processo.
né? Quando você pega um Scratch, um Tinkercad, que são linguagens de blocos, quando você vai pegando vários tutoriais na internet, né, de explicando isso passo a passo, né, fica cada vez mais fácil. E aí é até o convite que eu faço para cada um de vocês. Qual é a sua grande dificuldade? Dependendo da sua dificuldade, cara, manda aqui, manda no meu inbox, que eu vou tentar responder a sua pergunta. Responder a sua pergunta. Não dizendo que, é porque eu sei tudo, que eu sou... Não, mas eu já passei por algumas vivências, por alguns treinamentos em que eu já consegui responder algumas coisas. E se dependendo da situação e eu não conseguir responder, a gente tenta responder junto. Né? A gente tenta entender a sua situação para responder juntos. Porque o que fica muito claro para mim, existem alguns pontos chaves para fazer essa educação mais significativa. A primeira delas é professor. Sem um professor que comprou essa briga, é muito difícil. É muito difícil. Só que você tem que ter pessoas que apoiem esse professor. Né? Então, você tem que ter uma diretoria, uma coordenação que realmente trabalhe de uma forma diferente. Né? E depois disso, e aí entrando mais da época da escola particular, os pais. Né? E aí os pais têm que começar a exigir isso da escola. É falar, cara, eu quero uma escola diferente. Eu não quero só uma escola que meus alunos só passam no vestibular. Né? Quando eu fui apresentar a TED, tipo assim, eu fui pesquisar algumas coisas. Hoje a gente tem a maior geração de pessoas que nem estudam nem trabalham, de 20 a 30 anos, em torno de 27%. Antigamente, era muito mais fácil. Se você tinha um diploma, era muito mais fácil conseguir uma profissão. Eu estava uma vez no avião com uma senhora, e ela comentando que formou na década de 70, formou em sociologia. Ela falou que quando saiu da faculdade, ela já tinha 3 propostas de emprego. Simplesmente porque ela tinha curso superior. Só por isso. Então, era uma época que era raro as pessoas terem curso superior e só por ela ter curso superior, a gente tinha várias ofertas de emprego. Hoje, a gente até pensa assim, pessoas sem curso superior dificilmente conseguem alguma coisa. E, na verdade, não é bem isso. Porque a gente tem pessoas que não têm curso superior. Aí vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo. Não é regra, eu sei que não é o caso sempre. Mas se você pega um caso por exemplo, o Mark Zuckerberg, o Bill Gates, enfim, vários dos bilionários do mundo, eles não têm curso superior. Né? Na verdade, a formação da maior parte desses bilionários não ter formação superior. Não é engenharia, não é história, não é nada. É pessoas que fizeram acontecer. Como elas fizeram acontecer, a gente pode ficar elucubrando por diversas situações. Então, o ponto-chave é ressignificar isso. É ressignificar o que a gente quer preparar os alunos. Como a gente pode preparar os alunos. Então, isso é muito interessante. Obrigado, Anderson, aí, pela admiração. Tamo junto. Vamos trabalhar aí, né? Agradecer também pela Suelen aí e tal, pelos elogios do pessoal. E é um pouco do que a gente vai vivenciar aqui. Bom, gente, eu já estou aqui mais de 40 minutos falando e acabou que eu fui desenrolando um monte de coisa. Se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, se ninguém tiver uma pergunta nem nada, a gente pode seguir. Galera da Robótica Sucacional aí, pessoal excelente, faz um trabalho maravilhoso. Gente, vale a pena demais seguir esse perfil. Cara, pronto, vou pegar esse exemplo desse cara aí. Esse cara, ó, ele falou que eu sou show, mas quem é show é ele. Gente, sério, segue lá. Vocês não têm ideia do que esse cara faz usando robótica sucata. Ele está no outro nível que ele não usa, muitas vezes nem usa computador, né? Então, cara, projetos muito interessantes, muito legais. Então, e de novo, né, ressignificando essa questão. Não só é a questão dos recursos, né? Se a gente for pegar, né, tem umas páginas muito interessantes na internet, principalmente no Facebook, uma página chamada Jugaad, né, que é uma página indiana, em que um cara com bateria de 9 volts, com esses motorzinhos que você encontra em DVD, em carrinho quebrado, não sei o quê, esse tipo de coisa, você consegue montar diversos projetos, né? Trabalhar com sucata eletrônica, trabalhar com esse tipo de coisa. Então, é muito rico. E é exatamente despertando, né, esse pensamento hacker, né? Ou seja, o que é o pensamento hacker? O pensamento de ir a fundo no detalhe, né? Tipo, você olha a sua televisão, mas o que tem dentro da sua televisão? E o mais importante, o que você poderia pegar dentro dessa televisão para criar uma outra coisa? Você entende mais sobre o seu equipamento, você entende como consertar ele, se você tiver algum problema, e como criar outras coisas, né? E aí, isso traz um significado imenso aí. Bom, gente,
queria agradecer todo mundo. Eu vou tentar manter esse hábito, né, dessas lives toda. Em nome do que, Anderson? Da página? Vou ver se eu consigo escrever aqui. Chama Julga Ad. Digita lá no Facebook, na busca, porque acho que o nome é maior lá. Mas se você colocar Julga Ad, você consegue achar isso. Tem uma outra chamada AMRMCI, então que é bem boa também, que acho que são árabes, sei lá. Enfim, né? Galera que tá executando, não é MCI ou não, é MCI, eu digitei errado. Então tem essas páginas aí. Bom, como eu estava falando, toda sexta-feira eu quero bater esse papo com vocês, né, de insights, de o que está acontecendo durante a semana. Acho que dá para a gente, basicamente, documentando aí, né, tudo que vem acontecendo. Se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, manda aí, que vai ser legal a gente bater esse papo aí, beleza? Gente, então uma excelente sexta-feira para todo mundo, um excelente final de semana e a gente vai se falando. Forte abraço.